pois que os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e aleijados ou coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor ou mais pequeno até ao maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no, aqui atender é dar ouvidos, viu? E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vocês, ou vós, por mim, ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Amém. Deus, fale conosco, papai, dependemos da tua misericórdia, da tua graça e do teu amor. Ó Deus, cada pessoa que aqui está precisa de ouvir a tua voz, assim como eu. Por isso, fale aos nossos corações. Eu oro, Pai, já te agradeço por conhecer a tua graça, o teu amor e a tua fidelidade. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Bem, com esta leitura eu quero dar o tema a esta ministração de mágica ou milagre. Mágica ou milagre é o tema. Nesta ocasião aqui dessa passagem bíblica, aqui Filipe, que era um diácono e também um evangelista, ele havia saído da Judéia por causa da perseguição. O texto aqui é uma situação de grande perseguição à igreja do Senhor Jesus, que Saulo perseguia os crentes, havia já matado Estevão, então a igreja foi dispersa, se dispersou. Ela era uma igreja muito firme, mas quando veio uma perseguição muito grande, a ponto de matar os crentes ou os cristãos, eles então tiveram que fugir, e aqui Estevão estava no meio dessa galera, e como a perseguição estava ocorrendo principalmente ali na região da Judéia, em Jerusalém, então ele fugiu para outra parte, que era a cidade de Samaria, dentro de Israel mesmo. E ali em Samaria, ele então começou a anunciar a Jesus, começou a pregar. É interessante, que muitas vezes o cristão,
ele precisa passar por perseguição para poder levar o evangelho, para poder obedecer ao Senhor Jesus, né, a pessoas não alcançadas. E foi isso que aconteceu. Ao invés de acabarem com o cristianismo, a perseguição fez com que os cristãos anunciassem muito mais o evangelho. E aqui então, esse homem de Deus, conhecido aí, Filipe, ele então prega na cidade de Samaria, em toda a região, e prega cheio do poder e da unção de Deus. Milagres aconteciam, maravilhas aconteciam, e muitas pessoas se converteram ao Senhor. E dentre esta galera toda, essas pessoas todas que se converteram, estava aí então esse mágico, um mágico aí chamado Simão. E ele se converteu, entregou a vida dele a Jesus, e apesar de caminhar muito próximo, né, de Filipe, acompanhar Filipe e ficar maravilhado com tudo o que ele via aquele pregador fazendo pelo poder do Espírito Santo de Deus, e até ele mesmo já ter se batizado nas águas, a gente ainda percebe que nele havia algumas características do tempo, algumas coisas do tempo passado, do tempo ainda que ele não era convertido e era um mágico, né? Praticava a magia, a mágica. Então, eu dei uma olhada aí no que vem a ser exatamente magia, e duas palavras usadas, né, para quem pratica, é mágico e mago. E a magia, de certa maneira, ela tem duas vertentes, ela tem dois tipos, existem dois tipos de mágica. Uma mágica que invoca, de certa maneira, as trevas, né, uma magia que invoca as trevas, e aí nós até podemos mencionar a bruxaria, a feitiçaria, a magia negra e a própria adivinhação. São vertentes ou são áreas da mágica ou da magia que invocam poderes das trevas. Porém, há outra vertente da mágica, que são as artes mágicas, né? Que é uma arte, como diz, que é pelo menos como era denominado aqui este mágico, chamado Simão. E as artes mágicas, ela trabalha para divertir, vamos dizer, as pessoas, é uma diversão. E o que ela faz? Ela usa truques para iludir a mente das pessoas. Então, são apenas truques, é uma habilidade que a pessoa tem de iludir. Às vezes são chamados até de ilusionistas, né? Pessoas que usam a arte de iludir a mente das pessoas. E isso serve para diversão, e eu creio não ser para nós cristãos problema nenhum, desde que nós saibamos que é um truque da mente, né? É um truque para um determinado fim, uma diversão. Sabe, a realidade é que, apesar de não praticar um tipo de magia, muitas pessoas usam truques para iludir as pessoas. Muitas pessoas têm a arte ou a inspiração maligna de iludir as pessoas, né? E sabe, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque tudo o que é truque, que é usado para poder ter um certo benefício, como tem gente que tem truques de venda, sabe, amados, isso que envolve mentira é pecado, não serve para o cristão.
É muito bom nós sabermos disso. Um bom vendedor cristão não é aquele que tem habilidade de enganar os outros. Isso é antibíblico. Mas um bom vendedor cristão é aquele que acredita naquilo que ele vende. Se ele acreditar que aquilo é bom e ele vai levar a pessoa a fazer um bom negócio, então esse é um bom vendedor. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque muitas mentiras são usadas para benefícios ou até alguns truques, né, para gerar medo, truque para iludir qualquer coisa, amado. Nós precisamos tomar cuidado. Sabe que eu, quando fiz cursos de fantoche numa igreja, né, quando eu era líder de crianças, e eu fiz curso de fantoches, e ali eles instruíam a gente a fazer os fantoches, tudo legal, faz o bonequinho, mas no final você aparece com o bonequinho na mão, mostrando que é você que fala. Não muda nada, as crianças ficam apaixonadas do mesmo jeito, né? Aí, além de ficar apaixonada pelo bonequinho, fica pela gente, né? Mas, então, nós não devemos, em hipótese alguma, sabe que tem mães, por exemplo, que usa a ilusão, usa mentiras para a criança, fazer uma criança obedecer. E muitas vezes gera medo. Muitas crianças crescem com medo e chegam na adolescência, e até na juventude, e até adultos, cheia de medo. Por quê? Porque mentiras eram usadas para poder fazer a criança obedecer, né? A gente tinha medo do homem do saco, né? Cuidado, o homem do saco vai te pegar. Cuidado na minha época era bicho-papão, né? Os bichos vão mudando, né? Cuidado, o bicho vai te pegar. E sabe, vai usando esses argumentos mentirosos. E isso, amados, acaba sendo pecado. É mentira, usa mentira. E sempre a mentira, a ilusão forçada vai gerar um efeito nas emoções da pessoa que recebe isso. Ela vai ser controlada, mas controlada pela mentira. E lembre-se, a mentira, ela não é de Deus. Então, nós não podemos usar a mentira para nada, a ilusão para nada. Cuidado com os compromissos e com aquilo que você faz. Mas, sabe, eu vejo que eu estava falando acerca de mágica, de artes mágicas. Então, eu não vejo muito problema na ilusão, quando ela é diversão. Eu acredito que o problema é quando se mistura as duas coisas. Não sei, às vezes a gente assiste algumas mágicas aí e, sinceramente, a gente olha assim e fala, meu Deus, isso aí não é do Senhor, isso aí é espírito de adivinhação, né? Então, veja, o maior problema, então, é quando misturam tudo. Por isso que Deus, Ele veio para purificar, Ele santifica a igreja, Ele purifica a igreja, porque toda mistura de luz com trevas é algo pernicioso, é algo destrutivo e afasta de Deus. E então, eu vejo que o maior problema é misturar. Quando mistura a arte com o ocultismo, aí é perigosíssimo, porque aí tudo se transforma trevas, quando mistura a diversão com o reino das trevas. Aí tudo é errado. Eu vejo que muitas vezes a gente percebe que
vem misturado o poder de Deus com a ilusão. E tudo que é ilusão é ligado à magia. E eu quero passar um vídeo até interessante, né, que me deixou muito em dúvida, porque é uma arte mágica que foi apresentada no programa, que a gente já viu várias vezes, mas me deixou cheio de dúvida. E aí eu comecei a pensar, né, como a mistura, ela não é benéfica, ela é maléfica. Então eu quero passar já esse vídeo. Está engatilhado aí? Então pode soltar ele. Vamos assistir aí. Ele tem aproximadamente 9 minutos. É com legenda, presta atenção, leia. What's your name and where are you É from? bonito isso. From North London. Brilliant. And Mark, I'm how old are you? 46. Who have I'm you brought with 46. you today? Who have you My brought wife. with you?
Bem, eu quando assisti isso aí que pastores me enviaram, eu olhei uma vez, duas vezes, olhei as cartas ali, aproximei, né? E, a princípio, bastante emocionado, porque é uma história muito bonita, eu pensei assim, nossa, isso aqui é de Deus, é um sinal de Deus. Aí, então, para não falar besteira, eu fui pesquisar, né? E, evidentemente, que tem vários tipos de opiniões e é difícil concluir alguma coisa. Mas depois eu cheguei a pensar que era tudo mentira, que ele não era pai de uma menina assim, que não tinha acontecido isso. Mas aí o que eu percebi? Eu percebi que aí é uma mistura. Isso que eu estou falando, contando para vocês aqui, é simples, mas são coisas que duram dias. Certamente os pastores que passaram, eles acreditam que tudo foi de Deus, mas no final a conclusão é que é uma mistura. É uma mistura da magia, da ilusão, do ilusionismo com a verdade, com algo de Deus com a ilusão, né? Tanto que eu não quero julgar aqui, é muito bonito, né? Ele fez de coração, aí o nome desse é Mark, né? O nome desse mágico aí, nós lemos lá, mas ele fez muito bem, não quero julgar e nem fechar a questão, mas o que eu quero dizer, assim, eu demorei alguns dias para concluir tudo isso, né? E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que quando a mistura de magia com aquilo que é de Deus, porque Deus realmente, né, curou a criança, a mãe, quando ficou, depois de um longo tratamento, a mãe realmente ficou grávida, estava com câncer, e a menina acabou sendo afetada, né? Mas a menina é um milagre, sem dúvida nenhuma. Porém, uma coisa que eu observo é que em nenhum momento ele glorifica Deus com isso, mas ele recebe todos os aplausos, todos os elogios, e ele realmente, como foi dito aí, isso aí aconteceu em 2018, ele ganhou notoriedade, né? E ele ganhou muito dinheiro, e ganha até hoje. Ele chegou até a final, quase ganhou a final, porque ele tem outros truques, todos da mesma maneira e sempre muito elogiado, né? Então, o que eu quero é incluir isso, o perigo de se misturar aquilo que é de Deus com aquilo que é ilusão, que é magia. E nós, muitas vezes, fazemos isso. E o que aconteceu dentro de mim? Primeiro, eu acreditei que era tudo de Deus, ou seja, a ilusão junto com o milagre, a magia junto com o milagre, dá a impressão que é tudo de Deus, tanto o milagre quanto a ilusão. Depois, foi o contrário. Eu duvidei. E eu falei, não, isso tudo é mentira. Tudo é mentira, esse cara é um mentiroso. Então, quando há misturado as coisas, a pessoa que ela tem um misticismo, a ilusão, e o que é de Deus, também gera a dúvida. E a dúvida vai gerar uma falta de credibilidade. A pessoa vai ficar desacreditada. Por isso que Deus, ele busca sempre em nós a purificação, porque enquanto tiver essa mistureba, as pessoas vão ficar em dúvida e muitas pessoas serão desacreditadas. O texto que nós lemos, o mágico Simão, ele era uma pessoa que, quando ele iludia os outros,
A ele era atribuído o poder de Deus. Falavam, este é um homem de Deus, ele tem o dom de Deus. E todo mundo, diz aí, tanto adultos quanto crianças, davam ouvidos a ele, né? Então, a ilusão, ele levou Simão a ganhar, ela levou Simão a ganhar notoriedade, apenas iludindo as pessoas, ele ganhou notoriedade. E também a gente leva a crer nesse texto que ele ganhou dinheiro. Então, eu quero que vocês entendam o perigo, de nós acreditarmos em ilusão. E porque tem os que iludem neste mundo, e tem os que são iludidos e que vivem na ilusão. Sabe, este mundo é um lugar muito propício para as pessoas iludirem umas às outras. Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno. Esse mundo, ele, de alguma maneira, ele é regido pelo inferno, pelo pai da mentira. E ilusão e mentira, diga-se de passagem, é a mesma coisa. E o diabo, ele usa pessoas desavisadas e iludidas para poder iludir a outros. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque todos nós somos vulneráveis à ilusão. Quantas pessoas já foram iludidas e sofrem emocionalmente com isso? Porque toda criança, por exemplo, gosta de doce. Chega com um monte de chocolate, né, sorvete, para uma criança, às vezes até adulto, né, acaba enganando esta criança. A realidade, toda mulher gosta, por exemplo, de elogio, de presente. Toda mulher gosta, quem não gosta está com defeito de fabricação. Todo homem gosta de apreciar o corpo da mulher. E as mulheres abusam com isso, e hoje uma mulher sensual aí no mundo é uma mulher de sucesso. Por quê? Porque o homem admira corpo de mulher. E eu diria que todos gostam de promessas. Todos nós gostamos de promessa, né? Não só de Deus, né? Mas gostamos de promessa. E por aí entra as ilusões, ou a ilusão que destrói as pessoas. Quantas pessoas que receberam promessas, e quantos vivem de promessas, porque receberam alguém que ilude, um patrão que diz, você vai ser promovido. Eu assisti aquele filme, né, o Clique, né? É um filme que tem as partes ali que descarta, mas ele é um filme muito interessante, né, do Adam Sandler. Ele é muito interessante, porque o personagem ali do Adam Sandler, ele vive de promessa. Você vai ser promovido. E ele, então, quando ganha aquele controle remoto que adianta, ele vai adiantando, ele fica velho e nunca chega o dia da promessa, né? Então, e pessoas, sabe, acabam sofrendo e sendo destruídas com promessas falsas, de ilusionista. Então, eu quero dizer para vocês, muitos jovens vivem ilusão, ou seja, vivem como se fosse uma magia, esperando uma magia sempre. E nós temos que tomar muito cuidado, porque este mundo é muito propício para isso. Quantas mulheres feridas, de homens que prometem ou prometeram maravilhas, e não era nada disso, era um ilusionista. E estão cheios de ilusionistas e cheios de pessoas iludidas.
Sabe, nós precisamos acreditar nas pessoas. Não existe cristianismo sem nós termos fé em gente, em pessoa. Agora, vocês podem dizer, poxa, pastor, você está falando que as pessoas iludem e que nós temos que confiar em pessoas. Sim, nós temos que confiar em pessoas. Lógico que nós vamos correr risco de ser iludidos. Por isso nós precisamos ir a Jesus, porque Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então veja, nós podemos confiar em pessoas, mas corrermos até Jesus para tomarmos as decisões. E como nós vamos até Jesus? Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. E a palavra, ela nos diz, pelos frutos vocês vão conhecer a árvore. Está ali em Mateus 12, 33. Então, pelo que a pessoa faz com a vida dela, você vai saber quem ela é. Então, nós precisamos estar atentos a quem ou em quem nós estamos confiando. Também em Provérbios, Provérbios 11, no versículo 14, a palavra vai dizer que na multidão de conselheiros há segurança. Então, quando você é uma pessoa que busca conselhos de várias pessoas de Deus, você vai ter segurança para tomar as suas decisões e não ser uma pessoa iludida. Outra coisa que dá segurança, por exemplo, para os jovens, a palavra de Deus, jovens e adolescentes, né? A palavra de Deus diz em Provérbios 6:1, filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Então veja, tudo isso é ir até Jesus. Quando você pratica essas coisas, você de certa maneira está se guardando da ilusão de ser destruído pela ilusão. Agora, veja esse Simão, esse mágico. Ele era uma pessoa convertida. Ele era convertido, mas ainda dentro dele, havia a ilusão, e havia ainda a magia. E quando, mesmo vendo aqueles milagres, tendo se convertido, batizado, caminhando com o seu líder, com o seu pastor, vendo tudo aquilo, quando Pedro chega, batizando com o Espírito Santo, Pedro chegava e colocava as mãos sobre as pessoas eram cheias do poder de Deus, eram batizadas com o Espírito Santo. Ele olha aquilo, sabe o que ele faz? Ele vai lá e oferece dinheiro para ter aquele poder. Você vê, esse homem, como um ilusionista, ele tinha ilusão. E muitos têm essas mesmas ilusões, mesmo não sendo ilusionista. Ele, como ilusionista, ele tinha ilusão que dinheiro podia comprar aquilo que só Deus poderia dar. Muitos acham, muitos pensam, estão esperando uma mágica, achando que se tiver muito dinheiro, tudo será resolvido. Então, amados, essa mesma ilusão que tinha esse Simão, esse ilusionista, ex-ilusionista, tem muitas pessoas. Eu vou ganhar muito dinheiro e eu vou ser feliz, né? Então pensam assim. Outros dizem assim, eu não sou feliz porque eu estou dentro da minha casa. Se eu sair de casa, eu me rebelar e sair de casa, eu vou ser feliz. Eu quero dizer, isso tudo é querer achar na magia, na ilusão, a solução e a felicidade, querendo encontrar aquilo que só Deus pode dar. Sabe, a palavra de Deus diz que teve um jovem que fez isso, né? O filho pródigo, ele é chamado de filho pródigo. Ele se rebelou, não queria mais ficar em casa, saiu, e mais, ele saiu com muito dinheiro. Mas sabe o que aconteceu? Ele se arrebentou.
parafraseando, ele se lascou todinho. E depois volta todo arrebentado, como um mendigo, para casa. Então, sabe, nós precisamos de cair na real, sabe, e parar de viver fantasias. Uma pessoa iludida vive esperando uma magia acontecer. E às vezes ela está dentro da igreja, sabe? Sonho é uma coisa, sabe? Sonhe muito, mas tenha um projeto de Deus, e que inclua Deus em primeiro lugar, e que esta conquista, que é o seu sonho, seja um milagre de Deus, e não uma mágica. Alguém te doar um carro, viu, Ninão? Então, o sonho, ele tem que ser acompanhado de um projeto. Então, sabe, a palavra, muitos estão esperando, aí vem na igreja para receber a palavra mágica. É aquele filme que a gente assiste, né? Palavra mágica, abracadabra. Não sei qual aí, pirim-pim-pim, sei lá, tinha um pozinho de pirim-pim-pim, né? E às vezes aquelas palavras, né? Ontem mesmo eu assisti um filme retrô, A Feiticeira, né? Dos anos 70, 60, 70, acho que 70, e tinha que falar uma palavra mágica para acontecer a mágica. Então, sabe, muitos estão esperando a palavra mágica para mudar tudo. A palavra mágica que o pastor vai dar. Sabe, queridos, nós fazemos a nossa parte, nós buscamos a Deus, nós buscamos, sim, termos uma palavra revelada, nós seguimos direção dos nossos pastores, sabe, e nós pregamos, nós cremos naquilo que nós falamos, nós impomos as mãos sobre as pessoas, mas eu quero dizer, amados, não vai acontecer uma mágica na sua vida. Você tem que agir, você tem que praticar a palavra, você tem que decidir o que você vai ser na vida, o que você quer da vida. Não vai acontecer uma mágica. O dia que o pastor colocou a mão na minha cabeça, eu comecei a pregar como nunca. Não, amados, isso aí é mágica, e muitos estão dentro da igreja esperando uma mágica, sabe? Você tem que decidir viver pela palavra, e você vai ter realmente o poder de Deus, que não será uma magia, mas será um milagre. Se você decidir viver aquilo que Deus tem para você, então você vai começar a experimentar o poder de Deus. Sabe que muitos que estão na igreja pensam que o nome de Jesus é mágico. Se eu falar o nome de Jesus, vai acontecer as coisas. Pensam isso. Sabe, não é um nome mágico. O que é mágico? É o poder de Deus, né? A verdadeira, né? O poder de Deus que a gente busca. Não, assim, não, mas com a prática. Sabe que a palavra de Deus, ela, ali em Atos 19, versículo 13, conta uma história interessante de alguns homens que viram Paulo expulsando o demônio, chamam-se dos filhos de Seva, ou de Seva, né? E eles viram Paulo expulsando demônios em nome de Jesus. Eles pensaram como muita gente pensa: esse nome é mágico. E aí então eram uns jovens, que eram 7 jovens, 5 ou 7, não lembro bem, mas eles foram e falaram: eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. Sabe o que aconteceu? O demônio pegou 2 deles, deu um cacete neles, deu uma surra neles, e a palavra de Deus diz que o demônio deixou aqueles 2 pelados, nus. Por quê? Porque o nome
de Jesus não é um nome mágico, é um nome que vem como um poder de Deus para nós representarmos a Jesus. É dizer, eu estou aqui para orar para você e por você, em nome de Jesus, é no poder de Jesus. E tem essa autoridade aqueles que decidem viver a palavra de Deus. Então, eu parto para o encerramento dessa palavra, sabe? Divirta-se com a ilusão, mas viva a verdade que é Jesus, na presença dEle. Viva a palavra, e na palavra não viva de ilusão, porque se você tiver fora da palavra, esperando alguma coisa de Jesus, você está esperando uma mágica. Quando o pastor falar em nome de Jesus, lógico, pela fé, nós podemos expulsar uma enfermidade no nome de Jesus. Mas Deus quer que você seja uma pessoa que represente a Jesus Cristo nessa terra. Simão, ele pediu para Pedro orar por ele. Sabe por quê? Porque Pedro amaldiçoou a ele, pela mistura de magia, de querer um poder, comprando por dinheiro. Cuidado. Tem muita gente que quer o poder de Deus só para benefício próprio. Não, tudo que Deus dá para nós é para nós servirmos nesse mundo, porque Deus é servo. Deus tem prazer em te dar poder e autoridade, desde que você tenha prazer na presença dEle e não viva esperando uma mágica. Então, retire tudo aquilo da sua vida que é impureza, que é misturado, e seja uma pessoa, um jovem de Deus, que acredita na palavra, e você não vai ser uma mágica, você vai ser um milagre. E se você tem sonhos, se você tem projetos em Deus, e vai na palavra, e vai buscar em Deus para se cumprir a vontade dEle, eu quero que você saiba, você vai ser um milagre na vida das pessoas que Deus tem colocado à sua volta. E Deus vai colocar muita gente à sua volta. Talvez você veio aqui hoje, nessa noite, buscando o milagre, sabe? Cuidado. Talvez você perdeu a sua credibilidade, porque viveu tanta ilusão, se afundou tanta ilusão, apesar de crer no poder de Deus, dentro do seu interior, foi uma misturada, uma mistureba, uma mistura da carne com o espírito, uma mistura da mentira com a verdade. Aí gera dúvida, e quando há dúvida, nem você mais acredita em você. A gente vê tantas pessoas destruídas emocionalmente, porque nem elas acreditam mais nelas. Elas não souberam esperar em Deus, elas foram atrás de uma mágica, apesar de confiar em Deus, não buscou conselho, não obedeceu. E muitas pessoas às vezes, e pode ter algumas aqui assim, estão feridas, desistidas, porque parece que Deus não se lembrou de você. Talvez você buscou mágica, quando você deveria de buscar ser um milagre. Decida não ser uma pessoa que buscou e recebeu uma mágica de Deus, mas uma pessoa que creu e buscou um milagre de Deus. E quando nós buscamos um milagre, a nossa vida é transformada, porque nós andamos na palavra. Eu não estou julgando esse mágico,
Ele está fazendo o papel dele. Ele quis mostrar o que aconteceu com a família, misturou com a mágica. Só que ele arrumou tantos críticos. Se você for ver, tantos mágicos condenam o que ele fez. Misturar a emoção de uma família que recebeu um milagre com uma profissão, para tirar benefícios, segundo os mágicos, alguns críticos, financeiros, usando a emoção das pessoas. Eu não julgo, eu acho que é um bom número. Eu acho que de qualquer maneira mostrou o que Deus pode fazer em qualquer situação. Mas nós não vamos nunca misturar isso com o misticismo. Creia no poder de Deus. Deus quer fazer de você um milagre, quer fazer na tua família um milagre, e quer usar você. Talvez muitos estejam descontentes com a família, com os pais, com amigos, talvez com o chefe, com o patrão. Tudo que precisa ali é um milagre, não uma mágica. Porque mágica é ilusão. Saia da ilusão, caia na real. É Deus que tem vida, e vida em abundância. É Deus que tem milagres, e os milagres nós provocamos, nós cremos, nós buscamos, nós dizemos: Deus, que tu queres de mim? Simão misturou, caiu em descrédito. Nem o líder da igreja, que era Pedro, acreditou nele, amaldiçoou a vida dele. Mas graças a Deus que ele se arrependeu e falou: ore você por mim, para que não aconteça nada disto que você proferiu na minha vida. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu nunca mais vou querer comprar aquilo que só Deus pode dar. Você não vai comprar nunca a tua felicidade. Não adianta ganhar um monte de dinheiro, não adianta ganhar notoriedade, ser famoso, famosa. Tudo que você precisa é correr para Jesus, para a palavra de Deus. Somente isto, é simples assim. Tire toda mistura, toda impureza da sua vida, que você vai brilhar como ouro neste mundo. Você vai brilhar como astro neste mundo, resplandecendo a glória de Deus. O inimigo tem te iludido com propostas, com pecados, com sentimentos, usando circunstâncias, usando até pessoas, jogando paixão, jogando tudo menos a fé. Não aceite esta impureza. Receba o poder do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus.